administrativa, sabe? Eu não sei como faz isso, eu não entendo muito bem da parte das leis, né? Porque como a gente paga o MEI e temos direito, por exemplo, a INSS, tendo esse perdão, como é que fica? Né? Aposentadoria, você fala. Tudo bem, perdoa você 2 anos. Né? Como é que fica esses 2 anos com relação ao INSS? Né? Mas isso é uma questão burocrática de leis, né? De quem pode até viabilizar esse perdão ou não. Mas acho que podia ser uma coisa que está dentro da nossa pauta. Porque, mesmo a renegociação, pode ficar pesado algumas pessoas. Fica pesado, fica pesado. Porque tu vai ter que pagar o de agora e mais o que você está recebendo. Fica pesado. Então, para mim, acho que é o caso de um perdão da dívida mesmo. Isso acontece com as grandes empresas, o cara dá acontece com o banqueiro, ele perdoa a dívida. O cara dá 90% já está valendo, paga 10%. Bom, essa é uma Mas essa é uma pauta bem importante. Como eu não ouvi esse termo, o perdão da dívida. É porque assim, mesmo que aconteça que o mercado fique superaquecido, ok, a gente volta, mas a gente está ainda arrastando essa dívida, você está entendendo? A gente não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sobreviver e pagar as dívidas do que nos propôs, né, que veio de pandemia, de em casa 2 anos. Fala, Cris. Dá licença, pessoal, a gente vai ter que mudar de link, tá? Tá. Desculpa, Adriana, te interrompi. Não tem problema, Bel. Beijo. Beijo. Então, eu consegui negociar a minha dívida. Acho que não estava assim, eu nunca paguei o MEI, assim, eu tenho meu MEI, sei lá, 6 anos, 7 anos. Nunca tinha pago um. Conseguiu mentirão? Juro. E aí eu vi que eles, agora vai cancelar e tal, fui lá negociar o meu. Eu negociei e não paguei também. Tem que negociar, mas tem que pagar. Olá. Então você entra lá no site, na verdade eu tinha um contador para fazer, eu fiz. E ele fez para mim, eu fiquei pagando uma parcela de estou pagando a parcela de R$78 por mês. Da negociação, mas tem o. Aí eu tenho que pagar o meu do mês, mais de 78, dá 100 e poucos reais. Sei que para algumas pessoas fica pesado, de fato. Mas, e é isso, assim, a gente pode pedir tudo, mas eu acho que a gente só consegue quando a gente tem poder político mesmo, assim, poder de barganhar politicamente, sabe? A gente é um grupo forte que está querendo, está reivindicando isso. O governo não perdoa a dívida de um monte de empresa falida, de um monte de empresário. Pelo amor de Deus, gente. Esse Eu renegociei e não É consegui milionário pagar. que mexe paga imposto nesse país, né? Paga 3, 4% de imposto. Então, assim, a gente tem que fazer o pedido. Quando eu propus isso, eu imaginei que poderia haver uma negociação, mas eu concordo com o Sérgio. Por exemplo, os últimos 2 anos de anistia seriam sensacionais. Perde-se o máximo para se ter, talvez, o que o Thales está falando aqui, 90%. Entendeu? Que realmente está puxado, gente. E assim, muita gente sem condições de negociar. Outra coisa, pessoas que não sabem também, tiraram o MEI, alguém tirou o MEI, sabe? E não sabe nem muito como é que começa a fazer negociação, né? sabe? Aí fica uma pessoa que também se enrola e a gente sabe que pessoa jurídica enrola todo o resto. Sim. Então, tem um abandono aí, assim, né? Que os editais não vão cobrir, sabe? Essa não pode ser a nossa única... Sim. O edital é uma maneira da gente abocanhar uma parte do dinheiro que não vem na nossa mão, sabe? Sim. Esse dinheiro tem que vir, tem que ter o destino certo. Não tem que cair na mão do produtor, ele resolve quem que vai ganhar esse dinheiro. Exatamente. A gente tem que criar pautas. Tem que ter o direto pra gente, tem que ter o do produtor que vai contratar, sabe? Então é isso. Sobre esse negócio do edital, não sei se eu estou pulando, mas quem quiser se inscrever também, só pedir e a gente vai escrevendo. Só pra gente falar aqui, ó, a gente tá meio que com uma conversa aqui, um bate-papo, acho que vamos tocar dessa forma, sem negócio de inscrição por enquanto, acho que vamos fazer dessa forma, onde depois a gente faz mais organizado. Mas eu acho que é esse, todo mundo, acho que era bom todo mundo falar, quem tá fora, quem tá aí no virtual, quem tá aqui. Pode pedir. Mas eu acho que tem que ser esse papo mais livre hoje mesmo. Enfim, estou propondo aqui também. Concordo, tá ótimo, tô adorando. Aí teve o lance assim, edital não vai cobrir todo mundo, tarará, tarará. Surgiu uma possibilidade no edital Aldir Blanc do fórum entrar como uma proposta. A gente acabou que não foi para frente com isso, porque
ia demandar, mas a gente viu uma colega, a Natasha Coberlino, e ela fez isso. Ela entrou com um projetão e quem executava o projeto, ela administrava, ela coordenava e chamava algumas pessoas para fazer um episódio, o outro episódio era, e aí ela administrava aquilo porque ela tem esse domínio mais fácil tanto digital, tanto financeiro e tal, então facilitou e aí ela ajudou desta maneira. Então existia essa possibilidade também do fórum, como existe essa possibilidade para os próximos editais que vierem, se a gente estiver organizado para isso, entendeu? Então a gente pega, por exemplo, o nosso edital, o único que a gente podia era aquele pessoa física, mas vão abrir vários editais esse ano, vão abrir, porque a Aldir Blanc 2 já está aprovado e o dinheiro está empenhado, e o Paulo Gustavo também já está aprovado e o dinheiro já está empenhado. Então o que falta? Falta os estados, os municípios organizarem quais vão ser os editais. Então a gente está num momento importante da gente falar, precisa ter um edital para os técnicos. Ah, mas que edital? Aí a gente vai falar, um edital assim seria bom, um edital assado seria bom, enfim. E aí a gente poder também, em outros editais, a gente se organizar e fazer dessa maneira, por exemplo. A gente só podia se dedicar a um que era de 5 mil, por exemplo. A gente pegar um outro de 50 mil. De 50 mil. E aí como é que é distribuído? Aí a gente organiza entre a gente como é que vai fazer um episódio, uma aula, uma videoaula, vai fazer um vídeo, enfim, seja o que a gente decidir que é o ideal. Ah, não, é um edital para que a gente possa organizar o nosso fórum. Deu para entender? Conseguir uma verba para um cafezinho, conseguir uma verba para não sei o quê, entendeu? Tudo é possível se a gente estiver organizado. Eu estava conversando com a Anaíse, que é diretora do Panorama, justamente que a gente ia ter essa reunião aqui. Ela também acendeu uma chaminha lá de uma outra possibilidade. O Juca, que já foi ministro da Saúde, ele vai tocar... Ele foi ministro da Cultura, desculpa. Mas ele vai tocar uma verba dentro do BNDES que é ligada a isso. E o Juca é uma pessoa que é muito sensível à qualificação de profissionais. O Fórum pode tentar fazer essas editais pensando muito em qualificar pessoas. Boa. Eu vim para cá com essa proposta. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer e não consegue fazer. Oi? Reciclagem? Reciclagem, melhorar a qualidade, sabe? Por exemplo, os operadores melhorarem, sabe? Ter um olhar mais sensível para a questão assim, de qualificar os profissionais que estão no mercado, sabe? Vou requalificar. Então, gente, estou vendo aqui, ó. A gente tem muita gente aqui, mas estou vendo que vocês estão Marcelo, Cris, Marta, Caminha, Isabel, Antônio, Antunes e nós aqui. Se vocês quiserem falar, pode falar aí no microfone também, tá? Se quiserem falar junto, aí a gente interrompe aqui a gente falando e vamos junto. Bruno pensou em quê nesse sentido? Eu pensei o seguinte, porque tiveram vários amigos que, inclusive o Marcelo, Vilmar, Olos, uma galera que aproveitou essa pandemia para avançar nas suas qualificações e avançaram muito. E eu acho que essas pessoas têm muito a compartilhar com os técnicos, por exemplo, o Capture, que é uma plataforma maravilhosa. O Vilmar, inclusive, fez todo o mapeamento do Teatro Poeira, o Teatro Poeirinha. Existe um projeto maravilhoso para mapear todos os teatros do país. Isso aí depende de lei, porque é um custo para você saber todas as medidas. E outra coisa, você pode compartilhar isso através de cursos com os técnicos, para que o Vilmar, que é acostumado a fazer iluminação lá no Poeira, no Poeirinha, ele nem precisa ir, porque a gente já tem um compartilhamento, ele já sabe quais são as varas, ele já sabe qual é a iluminação de cada refletor preciso, e a gente já chegou nesse lugar. E a gente precisa entender essa plataforma, e isso pode virar política pública, para que a gente entenda isso, para que a gente avance enquanto técnicos de teatro. Isso é um avanço. Como chama a plataforma, Bruno? Capture 3D. É um projeto que tem de uns suecos. O Filmar, a elétrica cênica está muito afeiçoada nesse... Eles estão dando cursos...
o Neném, Vilmar, E o o Oz, Isso, os três estão dando esse curso particular. Mas eu acho que isso pode virar uma política pública para que a gente interaja e que isso possa virar todo um panorama de como são os teatros do país. Então, enfim, é um projeto extenso, eles são melhores para falar sobre isso com vocês. Mas eles têm que se remunerar por isso, né? E eles têm que ser remunerados, isso pode virar política pública, porque é de interesse do país que seja mapeado cada vara de teatro, de cada pedaço do país. É um projeto maravilhoso e a plataforma cobre isso. Entendeu? Então, acho que Esse é todo um mundo tipo de ganha. projeto que poderia entrar, como a Adriana falou, no BNDES, Sim. que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Quer dizer, é isso, né? A gente Total, pode pensar Bel. numa plataforma dessa. Nós, lá atrás, lá no início do fórum, a gente teve um debate muito legal, que era uma ideia que a Andrea Vene tinha tido, que era um mapeamento de artistas, de técnicos, de seus saberes, seus currículos, de fazer um mapeamento que tem, eu não sei se é no Ceará, onde era, Ricardo? É A Ceará. Andrea falou que Ceará. Ceará, né? É. Parece que existe essa plataforma pública de você chega na cidade, você acessa a plataforma, você sabe qual técnico você quer contratar, enfim, qual é o currículo dele e o que você... Empresas de aluguel, seria um grande mapeamento e aí está incluído, quer dizer, essa especificidade de cada teatro é muito legal, muito importante, quer dizer, facilita absolutamente tudo do nosso